Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Conexão Almalab. Com Sérgio Rebolo, Marcel Petroff e Alexandre Lage. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, espectadores do YouTube, obrigado. Mais uma terça-feira aqui, a gente conversando com Conexão Almalab, e hoje a gente volta um pouco às origens, né, desse programa. A gente sempre teve uma ligação muito forte com a área da saúde, muito forte com a medicina, muito forte com a fisioterapia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de um tema que é muito interessante, que vai ser mesclado aqui com algo que a gente fala quando a gente tem nossas conversas aqui sobre marketing, comunicação, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial não é um recurso, né? Ela está presente em todos os campos da vida, né? Hoje, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, talvez até quando você está dormindo, tem aquelas coisas que cuidam da qualidade do seu sono. Então, ela está presente todo o tempo. Então, não pode ser diferente, né? No universo aqui da medicina da saúde. A gente vai ter uma conversa muito interessante. Eu quero agradecer a presença aqui do Dr. Alberto Pucchini, ortopedista, professor da Escola Paulista de Medicina, e do Roberto Dias, fisioterapeuta com foco em comunicação aumentativa, membro da Abrela. A gente vai falar um pouquinho sobre como a inteligência artificial está trabalhando na busca de soluções, na busca de melhora de qualidade de vida para esclerose lateral amiotrófica, para outras doenças neurológicas, enfim, para tudo que a gente tem quando o ser humano enfrenta limitações. O Dr. Alberto me falava ali no início, antes de eu passar a bola para eles, que é uma frase que eu até anotei aqui, muito interessante. A gente sempre vai dar uma esquentada antes de entrar aqui para gravar, né? Que ela veio para trazer superpoderes. Então, na verdade, é dessa maneira que a gente tem que encarar, não como uma ameaça para o nosso emprego, não como enfim, as mudanças sempre vêm, elas sempre geram algum desconforto, mas no final a vida melhora. Então é dessa maneira que a gente vai conduzir a conversa aqui hoje. Doutor Alberto, obrigado pela presença, bem-vindo aqui ao prazer, eu que agradeço. Conexão. Eu que agradeço. E, poxa, conta um pouquinho aqui pra gente, para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, sobre essa jornada dentro da medicina, dentro da ortopedia, a jornada com a doutora Marinês, que te levou a chegar a One Eye. Isso. Conta um pouquinho dessa jornada. Claro. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de programação pessoal, né? Ensino médio, gostava muito e tinha lá meu Apple II e era apaixonado por fazer programação em Basic e tudo. E aí depois vieram os computadores corporativos, 286, 386, que na época eram muito caros, sabe? E aí era impossível seguir daquela forma, né? E como estava no ensino médio, também gostava muito de medicina, meus irmãos estavam fazendo, segui na carreira médica. Então passei lá na Escola Paulista de Medicina, fui aluno lá, fiz a parte da residência em ortopedia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre com muito interesse em relação à programação. Uhum. Então comprava um livro, mas não conseguia ler, porque assim, tinha os livros médicos, toda a parte da pós-graduação. E foi quando teve um MBA na universidade, sobre inteligência artificial, né, que a gente teve esse contato lá com o Elvísio Vanzo, que era um professor de inteligência artificial, que foi ele que comentou essa questão dos superpoderes, e aí foi o momento, né, que novamente eu consegui olhar para essa questão, porque a inteligência artificial tem a questão do vibe coding, que a gente diz, né, que é a capacidade que a inteligência artificial tem em gerar código de programação, mesmo você não sendo um programador. Então, isso iniciou, por exemplo, com o Python, que é uma linguagem da inteligência artificial, e depois caminhou para tanto o uso nativo da inteligência artificial, que é a gente colocar uma pergunta e ele responder, ou criar um assistente que tenha ali um prompt padrão, que tenha uma base de conhecimento, que nos ajuda para uma ferramenta que a gente tenha ali uma necessidade prática corriqueira, né? E aí veio a chegada dos agentes, que são vamos dizer assim, ferramentas da inteligência artificial que você pede as coisas e ele gera todo um código pronto. E essa questão do avatar, do ela, tem essa relação, né? Uhum. Que é a busca de clonagem de voz, de transcrição de voz para texto, de criar um avatar, né? Que nesse sentido
da Ela, né? Foi aí que, né, começou essa questão do Beto. A minha ex-mulher, que é a Inês, ela vivia esse problema, né, da esclerose lateral amiotrófica. É algo que exige muito da família, né? Então eu tenho os filhos aí com ela e isso tudo tem uma dificuldade muito grande, né? O paciente sofre bastante. E aí eu falei, Inês, vamos fazer um curso de inteligência artificial conosco, né? Ela fez o curso, né? Ela é muito assim participativa, fez o curso, gostou. Aí a gente, junto com o Beto, criamos um avatar e aí ela pôde voltar a essa questão da universidade para dar aula, para ver aí uma possibilidade, né? Uma luz no fim do túnel em relação à possibilidade dela atuar, né? Profissionalmente, até propósito, né? Até propósito, essa é a palavra. Eu vou dar um passo atrás até, porque assim, quem está assistindo a gente talvez nem saiba o que é ela, né? Acho que a maior parte das pessoas não sabe. Anos atrás teve uma campanha, não sei quem lembra aí, que o pessoal pegava um balde de gelo e virava na cabeça. Era uma campanha para chamar atenção para essa doença, que é a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença do neurônio motor. Anos atrás, essa campanha reuniu aí um monte de jogador de basquete americano, futebol americano, uma série de famosos, e botou esse tema em evidência, talvez assim, do ponto de vista de comunicação e marketing, pela primeira vez, né? Ganhou evidência. E aí eu vou fazer uma pergunta para o Beto, para a gente seguir essa conversa aqui, porque o Beto já foi vice-presidente da Abrela, é voluntário. Eu agora sou filiado da Abrela, sou estagiário lá, acho que o mais recente cheguei de um evento no exterior, de um congresso de pacientes, de profissionais aliados, entrando nesse mundo também por uma questão familiar, por um desafio familiar com a doença que a gente precisa encarar. E, tive o prazer de conhecer o Beto no evento agora, alguns dias atrás, lá na Abrela, que foi uma grande reunião em que se discutiu o que está chegando de novo, né? A luta da ELA, a esclerose lateral amiotrófica, é para encontrar a cura. É uma doença que não tem cura, ela é progressiva, ela é degenerativa, ela tem diferentes graus de velocidade de evolução, varia, cada pessoa tem uma ELA, é o que se diz, né? Varia de acordo com as pessoas. Mas o que a gente está falando aqui é que, em momento algum, e aí eu vou me apropriar de uma frase da doutora Cari, que é colega do Alberto, é o grande mensageiro, o Papa, né? Quem mais tem autoridade para falar no Brasil sobre esclerose lateral amiotrófica, que é o seguinte, e vale para qualquer doença essa frase, você não pode parar a sua vida para observar a doença. A vida continua. Na vida, todo mundo aqui precisa ter propósito, né? Então, você precisa ter uma meta, um propósito. Então, a gente precisa reprogramar o nosso pensamento para conseguir seguir, caminhar em frente. Vale para quem está enfrentando qualquer tipo de doença. Mas essa esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurológica degenerativa, sem cura, para a qual esses três caras que estão nessa mesa aqui lutam para encontrar mais visibilidade, encontrar mais investimento, botar esse assunto em evidência, porque quando se põe em evidência, eu vivo brincando que o que não tem, no mundo tem dinheiro hoje. O que não tem atenção, ninguém presta atenção em ninguém mais. Verdade. Então, hoje, se você não se concentrar para contar alguma coisa em 10 segundos... Tem empatia e humanizar. Cara, impressionante. Vai lá em casa, né? Às vezes você deve se ver conversando com teus filhos, você está conversando, né? De repente, pega o celular, o WhatsApp ali. Então, a empatia é um recurso em extinção no ser humano, que é o que nos faz humano, aliás, né? Sim. Esse é o aspecto que nós temos que tomar cuidado com a inteligência artificial. Então, a gente precisa buscar atenção para a esclerose lateral amiotrófica. Aí eu jogo a pergunta para o Dr. Bruno, que é fisioterapeuta, Beto. Dr. Beto, que é fisioterapeuta, justamente sobre isso. Beto, como é que essa sua jornada, eu já entendi que vocês dois são da saúde, mas vocês têm familiaridade, gosto pela, como o Alberto falou aqui, pela tecnologia. Como é que foi essa jornada e onde teve o insight para ser criada a OpenAI, que o Dr. Alberto já começou a explicar para a gente o que é. Qual foi essa jornada e conta um pouquinho também dessa trajetória que une vocês, você como fisioterapeuta da doutora Maria Inês. Conta um pouquinho como você chegou e como o OpenAI nasceu e em que estágio vocês estão. O que vocês têm hoje nas mãos? Nas mãos. Primeiramente, quero dar um abraço a todos pelo convite, quero agradecer, Sérgio. E você tocou em alguns pontos que eu gostaria de resgatar rapidamente algumas questões. Primeiro, eu como reabilitador, eu estou vivendo um sonho. Um sonho que começou em 2005, quando você citou o doutor Acari, que é meu chefe, meu padrinho, porque ele me abraçou e me introduziu nessa questão Pelé da neurologia, vou agradar, que ele é santista. Eu sou corintiano, mas ele é santista, eu vou agradar. Isso. É o Pelé da neurologia, pronto. Então, ele me colocou na Unifesp, me deu várias oportunidades, eu era aluno naquela época de pós-graduação,
E eu não posso deixar de citar também, o doutor Alberto conhece muito bem, o doutor Benny Schmidt, e esses dois me apadrinharam e me proporcionaram o que você acabou de viver. É estar num congresso internacional específico de uma doença. E naquele momento eu era um moleque, recém-formado, fazendo pós-graduação, e eles me proporcionaram isso. Eles me bancaram, me enviaram. Naquele momento eu estava como vice-presidente da ABRELA, que é a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, representando o Brasil, uma responsabilidade gigante. E lá eu quero citar duas coisas que eu tive um contato muito, muito legal. Hoje está na mídia uma empresa gigante, que ela fechou aquele congresso, que é a Neuralink. Foi a primeira vez que eles colocaram em tema algo fantástico. Naquele momento eles apresentaram um estudo base com um chip intracraniano dentro do cérebro de um macaco, onde ele conseguia, pelo pensamento, conseguir interagir com a tela de um computador e ser recompensado com alguma comidinha, e depois ele começou a treinar um braço robótico. Isso a gente está falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Hoje já é realidade isso para um paciente tetraplégico. E existe como você falou, tem um investimento muito grande nessa área e a gente está entrando nessa área aí também. Por tabela, mas estamos. Daqui a pouco a gente comenta isso. E um outro ponto que eu tive a comunicação aumentativa. Eu tive a experiência de ver uma empresa lá demonstrando o Tobii. Era uma câmera que você coloca na frente de um computador e através dos olhos você conseguia digitar e interagir com o computador. O foco sempre é a comunicação, mas ali eles foram além. Eles conseguiram acoplar um programa, era ligado à computação, mas dali eles começaram a digitar. E hoje os pacientes se comunicam 24 horas, a qualquer momento online, pelo WhatsApp. Eu tive a oportunidade de conhecer o Tobii nesse congresso agora de Toronto. Enfim, estive lá com o Dr. Yohei Yamada, que é o presidente da Associação de Pacientes Japonesas, com o Orlando, que é da ACELA da Colômbia, e eles todos interagindo, enfim, fazendo tudo o que tinham que fazer, palestra, tudo ali durante o congresso com o uso do Tobii. Realmente é um negócio magnífico. E a Cíntia, minha esposa, ela pôde experimentar essa cadeira, essa que você citou do experimento macaco lá, em que você consegue dirigir a cadeira com o olho. Exatamente. Uma coisa parece uma mágica, assim, porque de fato você olha para cima, né, na cadeira. Imagina um iPad grande, para quem está ouvindo não está vendo, um iPad grande na frente do seu rosto, você olha para a seta de cima, a cadeira vai para frente. Você olha para a seta de baixo, a cadeira vai para trás. Olha para o lado, ela vira. Então, quer dizer, sem movimento algum dos braços ou das pernas... Parece mágica. Você parece mágica. Então, mas isso a gente está falando de uma realidade de 2005. Então, era já 100% fiel ao controle ocular. Só que depois foi evoluindo. Eu trouxe essa tecnologia para o Brasil assim como orientação. E a gente começou a orientar alguns pacientes, mas ele foi desenvolvendo. Eu não sei se vocês vão lembrar de uma matéria em 2017 que o Globo Esporte colocou um empresário, Mendes, o sobrenome dele, não estou lembrando agora o nome certinho, e fizeram ele controlar pelo pensamento um carro de Fórmula 1. E ele conseguiu dar uma volta num circuito pelo pensamento. Tudo como piloto. Mas isso agora, com a inteligência artificial, vai ganhar uma amplitude muito maior, que é o que você acabou de citar sobre a doutora Inês. Então, hoje, a inteligência artificial é usada de várias formas, e infelizmente até para coisas ruins e de má fé. Mas quando a gente aplica isso aonde realmente precisa ir, isso é fantástico. Por isso que a repercussão do que está acontecendo na vida da doutora Inês está ganhando uma repercussão muito grande e vai vir muito mais novidades, porque tem pessoas interessadas em investir nessa área, porque você consegue devolver dignidade para a pessoa que perdeu a voz, perdeu o movimento, mas ela está ativa. Ela está conseguindo voltar das aulas, palestrar e até consultar. Agora, ela mesma, em fevereiro, ela já está tudo desenhando, ela vai voltar para o ambulatório e olha que incrível, eu acho que vai ser a primeira vez na história isso. Uma paciente com esclerose lateral amiotrófica, médica especialista em psiquiatria, vai atender um paciente com esclerose lateral amiotrófica na área específica. Olha só que legal, hein? Então, sim, as doenças se comunicando e a necessidade de um auxílio muito pessoal, porque ela sabe o que o outro está passando. Agora, imagine essa situação. É incrível, é incrível. E ela fala nas palestras, a IA me trouxe vida, ela me devolveu vida. E é isso que a gente está apostando cada vez mais, porque a IA acho que vem para contribuir. Ela vem para facilitar e nós, como profissional de saúde, ganhar tempo. E não para nos substituir e nem para roubar tempo ou até tomar decisões. A decisão sempre vai ser nossa como profissional de saúde, mas ela vem para auxiliar muito, principalmente no ganhar tempo.
Muito bom, fantástico, é incrível, realmente, de fato é incrível. E, doutor Alberto, os pilares da sua atuação hoje, né, me contava, gosta da tecnologia, mas gosta muito do consultório também, né, da ortopedia e da vida acadêmica na Unifesp, na universidade. E na nossa conversa ali, eu anotei 3 palavras aqui: assistência, ensino e pesquisa. Esses são os pilares que norteiam o teu trabalho? Esses são os pilares que norteiam o que nós fazemos na prática médica e que é essencial dentro da universidade, né? Então a gente brinca, né, que na universidade, lógico, é muito importante ter aquele médico que gosta de atender os pacientes. Isso vamos dizer assim, a parte fundamental, claro. Como a gente falou, a questão da empatia, da humanização, né? Mas dentro da universidade é importante que o médico que esteja lá, ou pós-graduando, o residente, ele goste da parte de ensino e que também tenha um olhar na parte de pesquisa, né? Porque a universidade, ela depende disso, né? São pilares e realmente eu tenho... eu gosto muito dessa parte, né? Eu tenho professores, pessoas que nos introduziram essa questão e que fizeram com que a gente gostasse muito dessa área também. Dessa trinca aí, né? E o Brasil tem ilhas de excelência, né? Essa é outra coisa que vocês já têm muitas horas de voo nessa questão de participar de congressos, né? Não só da esclerose lateral amiotrófica, mas congressos na área de saúde. Eu tenho muitas horas de voo também, mas eu sempre tive do outro lado do balcão, né? Eu, como na Almalab, nas outras empresas, eu organizei muito evento para a indústria farmacêutica, trabalhei com a Sociedade Brasileira de Urologia, a SBC de Cardiologia, a Dermatologia. Então, eu sempre estava fazendo o evento dar certo, né? O som funcionar, a luz, nos bastidores etc. ali. Exato. E dessa vez foi a primeira vez que eu fui do lado de lá, né? Uma experiência muito única. É única. Porque a Cíntia, minha esposa, ela é médica também, agora ela é paciente. Então, ela também está do lado de lá do balcão, né? Como a doutora Maria Inês. Só para contextualizar, tua esposa tem um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Tem um diagnóstico, exato. E ela está agora do lado de lá do balcão, né? Então, eu que fazia o congresso, agora eu estou lá participando do congresso. Ela que atende paciente está lá sendo a paciente, né? Então, isso é uma experiência interessante que desenvolve, voltando para aquela palavra do começo do programa, que é a tal da empatia, né? Sem dúvida. Você sabe onde... Eu acho que na área da saúde é muito importante essa questão, como eu falei, né, ter o olhar de pesquisa e tudo mais, mas não só na medicina, mas na área de saúde, que precisa mesmo para a pessoa estar lá é ser humano. Exato. Isso é a parte mais essencial. Exato. Né? Então é lógico, a pessoa tem um mestrado, tem um doutorado, pós-doutorado, livre docência, tudo isso é muito legal, mas ele não é a essência da área de saúde. Exato. A essência da área de saúde é a pessoa ter empatia, ela vê a pessoa sofrendo, ela se colocar no lugar, ela tentar fazer o máximo que ela puder. Gostar de gente, para começar, Gostar né? de gente. Eu acho que isso é algo muito importante e digo mais, não só para quem lida com o paciente, isso também na radiologia, também em outros, porque isso faz com que a pessoa potencialize a ação para que aquele paciente ele encontre um diagnóstico, ele encontre um tratamento melhor. Um conforto, isso, enfim. Todas as áreas eu vejo da questão de saúde. Mesmo a inteligência artificial, para voltar um pouco nesse tema, também é interessante a humanização. Então, também aprendi nessa questão do MBA, aí com esse professor que eu disse, a questão que você vai perguntar alguma coisa, você fala, por favor. Poxa, mas é uma máquina. Mas é interessante a gente lidar com a máquina dessa forma. Por quê? Porque se a pessoa ficar horas e horas em contato com a tecnologia, ele acaba mantendo a relação humana em relação aos amigos, em relação à família. A gente vê isso até com os filhos. Exato. Os filhos hoje, eles estão tão dentro da tecnologia que quando você para conversar com eles, eles já não conseguem mais conversar com a gente. Eles querem uma resposta rápida, curta e que você vá direto ao ponto. Você sabe que a língua é móvel, né? As línguas, né? Então, as línguas, elas se movem ao longo do tempo. Depois quando passou a ter a maior parte da população alfabetizada, a movimentação fica um pouco mais lenta do que no passado, né? Mas ela continua. Então surge uma gíria, né? Uma palavra nova que entra, uma expressão nova que entra em dicionário. Essa é uma dinâmica. E eu fico super preocupado do por favor e do obrigado morrerem. É isso mesmo. Porque se bobear,
passa 10, 20 anos, Você de está repente certíssimo. entra em desuso e de repente eu vou chegar e aí... Você está certíssimo. Principalmente Exato. a gente vê no trânsito, né? Antigamente a pessoa dava uma buzininha, quer dizer, deixa eu passar, ou obrigado, alguma coisa. Hoje, cada vez menos você vê Exato. isso no dia a dia das pessoas, e eu acho isso essencial dentro da tecnologia, com o uso da inteligência artificial, nós tratarmos a tecnologia com educação. E isso não é por causa da tecnologia, é por nós mesmos. É para que a gente preserve essa relação humana entre nós nos momentos que a gente não tiver com a tecnologia. Exato. A gente tem uma frase na agência, na Almalab, que a gente usa sempre, que é o inteligência artificial, né? AI mais IA mais IH, inteligência humana, igual a IE, inteligência exponencial. É isso. Então a gente transforma 2 mais 2 em 5 desse jeito, né? Então essa não podemos esquecer esse lado, sem Você dúvida. tinha colocado, se você dar um minutinho, Claro. só para pontuar uma questão, que eu tenho autorização para falar desses primeiros pacientes que você falou da ONAI. Como que a ONAI entrou nessa situação? Vou até complementar. O que eu queria que você me contasse sobre clonagem de voz, avatar, prontuário médico e análise clínica com inteligência artificial, que é um pouco do que... Certo. certo? Vou citar algumas coisas. Eu gostaria que o Dr. Alberto até participasse um pouquinho mais, porque esse é só um braço. Tá. O braço da neurologia e ligado à comunicação especificamente com a ela. Uhum. Já estamos dando o segundo passo, mas esse primeiro passo já está concluído, já temos uma plataforma que chama OneVox, onde os pacientes, através da comunicação, seja pela mão, que só está com afasia, mas tem a movimentação dos braços, ela pode fazer a digitação. Se perder o movimento, ela, através dos olhos e através do recurso da câmera do Tobii, ele consegue digitar frases e criar uma frase e comunicar com seus próprios pacientes, com a familiar e tudo mais, com a sua própria voz. Nessa plataforma existe já a criação do avatar. Então, se aquela frase ela faz sentido e quer mandar ela mesma com imagem e som, com a própria voz para alguém, ela clica, já gera, já cai no seu próprio computador, ela só compartilha pelo WhatsApp e tudo mais. Então nós nesse primeiro momento já passamos da fase do piloto, já está na nuvem essa plataforma para ser comercializada, mas eu tenho autorização aqui para dizer que a dona Vilma, lá em Cascavel, já está usando a própria voz, paciente e médica, pediatra. Nós temos um pastor da Presbiteriana, lá em BH, já utilizando isso. Nós temos o doutor Emerson Casado, lá em Maceió, que dá aula, é médico e dá aula em duas faculdades. Todas as pessoas precisam muito da voz, né, nas profissões. Exato. Então a UNAI veio para dar essa posição, não só a dignidade dele poder dar sua própria aula, não com uma voz emprestada, mas com a sua própria voz e sua própria imagem. Então eu queria citar nessa questão que esse é só um braço, mas existem outros braços que eu queria que até o Alberto pontuasse aí. Como que a OneEye está podendo ajudar na área geral da saúde? Eu acho que assim, foi o que nós dissemos, né? A questão da área de saúde, ela envolve o atendimento do paciente, ela envolve a capacidade de ensinar, principalmente quando a gente tem aí pacientes que também são médicos ou também são da área de saúde. Então, eles acabam conseguindo manter a sua atividade, seja uma atividade assistencial, seja uma atividade de ensino ou pesquisa, por meio dessas ferramentas, né? Então, são ferramentas em desenvolvimento, mas a gente tem aí prontuário médico, que tem ali transcrição de áudio para texto, e com isso, aquela preocupação da área de saúde gigantesca do quê? De documentar aquilo que acontece dentro de um atendimento. Então, a gente tem muito esse contato com a área jurídica, que adverte muito o pessoal da área de saúde. Olha, não adianta vocês atenderem o paciente, vocês têm que escrever tudo daquilo que gerou ali. Só que o médico ou o fisioterapeuta, ou quem quer que seja, ele gosta de ter o foco ali no paciente, né? E quando ele tem que se preocupar com as duas coisas, tem gente que tem facilidade, mas tem gente que tem dificuldade. E às vezes se atrapalha com tudo isso. E quem não pode ficar em segundo plano é o paciente em relação ao atendimento. Então, isso é mais uma questão da inteligência artificial sensacional que hoje já tem, que é a transcrição de áudio para texto, e mesmo a análise crítica dos exames, seja um exame de imagem, exame laboratorial, ele consegue analisar tudo isso, lógico, anonimizado, de uma forma que ele não expõe o paciente, respeito dados sensíveis, guardando também de forma adequada, um banco de dados que seja também criptografado, tudo certinho como manda o figurino, mas humanizando a consulta. Então, quando está você e um paciente, não está só você e o paciente, está todo um conhecimento de 2.000 anos no calendário cristão ou de 5.000 anos no calendário
hebraico, vamos dizer assim, junto com você atendendo o seu paciente. Então isso é interessante, isso é importante para o médico, ele não se sentir também sozinho em gerar um diagnóstico diferencial, em gerar outras possibilidades de tratamento que hoje a inteligência artificial tem essa possibilidade dentro do atendimento. Fantástico, fantástico. A gente está chegando ao fim aqui do programa, eu brinquei com eles aqui que parece 5 minutos aqui, passa mais rápido o tempo, né? Impressionante. É muito rápido, não consegue falar nada, né, no final. Então já renovo o convite para que vocês voltem aqui, a gente está nessa época de fim de ano aqui, que é corrida para todo mundo, mas o ano está começando. Vamos voltar aqui e falar mais sobre esse tema e a gente pode escolher temas específicos. Um dia falar sobre prontuário, um dia a gente fala especificamente sobre análise clínica, um dia a gente fala sobre... Do que faltou aqui, o próximo passo, que não foi falado. Próximo passo é comunicação pelo pensamento. Comunicação pelo pensamento. Pode ser o próximo pauta. Próximo programa a gente vai falar disso também. Então, queria agradecer ao Roberto, agradecer ao Roberto, os doutores aqui, médico e fisioterapeuta, a visita. Esclerose lateral amiotrófica, essa é a doença sobre a qual a gente falou hoje. Qualidade de vida, empatia e inteligência artificial para ajudar as pessoas. É isso que importa, é ter uma vida melhor. É um pouco do que faz essa rádio aqui como um todo, pensa nisso o tempo todo. Então, espero que esse conteúdo seja útil para vocês. Vai continuar aí no YouTube, para quem quiser rever. E a gente vai receber em breve Dr. Alberto e Dr. Roberto, aqui como dupla caipira, né? Você até brincou com Roberto e Roberto. Sou filho de goiano. Vou chamar de... também, filho dos dois filhos de vou chamar de Beto e de Alberto aqui. Verdade, bem lembrado. Mas, enfim, eu quero recebê-los de novo aqui em breve. Nós que agradecemos. Para a gente falar mais. Boa tarde, pessoal, e até a próxima. Forte abraço a todos. Tchau. Você acabou de ouvir pela